Vamos lá. Estávamos dizendo que os processos psicológicos superiores, eles são autorregulados. Então, depende de quem o tem, certo? Você poderia até dizer o seguinte, mas tem seres humanos que vivem como verdadeiros irracionais. Eu sei, porque eles não dominam, não se conhecem, por conseguinte, não se dominam. Depois, são complexos geneticamente, porque vêm do biológico, certo? Geneticamente, funcionalmente. Depois, acontece a partir de uma autoestimulação. Então, precisa de alguém que esteja jogando gasolina no fogo para que ele fique cada vez mais forte. Depois, ocorre de forma voluntária e consciente. Intelectualização, tem intelecto que funciona mesmo, então é humano. Assim sendo, ele é humano, certo? Então, eis aí mais um passo importante e enriquecedor dentro desses fenômenos chamados psicológicos superiores, ok? Funções psicológicas elementares, agora vamos entrar aqui nessa segunda parte, que não é menos importante que a superior, certo? Para Vygotsky, a vivência em sociedade, aquela mistura com o sociocultural, aí guarde bem isso, olha, é essencial para a transformação do homem de ser biológico em ser humano, certo? Então, ora Deus, mas o simples fato de ser biológico não é humano? Não, porque o cachorro ele é biológico, o jumento ele é biológico, mas não é ser humano, certo? É importante observar isso. A vivência em sociedade é um fator essencial em alguns aspectos, né? Ele é determinante, ele é gerador. Então, a vivência social gera num biológico o humano. Não esqueça desse detalhe. Aí vem, é pela aprendizagem nas relações com os outros que construímos o conhecimento que permite o nosso desenvolvimento mental. Então, não se isole. Abra sempre espaço na sua vida do ponto de vista de buscar conhecimento, buscar aprendizagem e buscar crescimento. Quanto mais a gente se envolve com pessoas que corroborem com o nosso bem-estar, melhor para nós. Por isso que a gente precisa, de uma forma bem atenta, bem inteligentemente, fazer aqui as observações. Né? Existem algumas pessoas que, com toda certeza, trarão grandes prejuízos no nosso desenvolvimento como ser humano, ou seja, no superior. A gente sabe que dentro da própria casa, por conta daqueles padrões, né, de imitação, a gente pode descer o nível. Então, tem algumas pessoas que se aproximam de nós para usurpar, eu diria, esse lado importante que é o nosso fator superior. Isso acontece muito, por exemplo, nas relações. Né? Por exemplo, tem mulheres que praticamente são seres elementares nas mãos dos homens. Os homens não corroboram, não desenvolvem, antes colocam uma pedra na cabeça dela, vai eliminando, ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ir, não pode. Quem tem esse processo superior, não existe proibição. Por quê? Porque ele é autorregulador. Quem vai dizer se posso ou não sou eu, dentro das minhas análises conscientes. Nunca deixe, nunca permita que isso aconteça com nenhum ser humano, certo? Quer no campo pessoal, familiar, conjugal, empregatício e por aí vai, certo? Então, guardem bem essa deixa aí. A vivência em sociedade para esse elemento que estamos estudando, chamado Vygotsky, é essencial para a transformação do ser de biológico para ser humano. E a aprendizagem nas relações com os outros, com esta relação, nós construímos o nosso desenvolvimento mental. Vejam lá embaixo na tela de vocês. Se ao nascer conviver só com cavalo, porco, rinoceronte, galo, pato ou qualquer outro bicho, seguirá a deixa. Aí veja aí, não é costume de casa vai à praça, é costume de berço vai para o caixão, vai para o cemitério. Repito,
Você vai conviver. Essa vivência em sociedade que você vai ter, vai ser com esses bichinhos aí ou outros bichinhos que porventura você coloque aí. Cavalo, porco, rinoceronte, galo, elefante, sei lá o quê, né? Então você vai seguir exatamente os padrões de desenvolvimento que você obtiver nas relações com esses bichinhos. Por isso que, mas Deus e mar, tem cavalo, é melhor se relacionar com cachorro do que com ser humano. Concordo com você. Mas não permitam que esses seres, esses persona non grata, afete o seu desenvolvimento na sua aprendizagem, como também no seu ser como um todo, seu ser holístico, tá? É importante observar isso aí. Por isso que, vocês se lembram que quer dizer a palavra antólios, né? Num tempo aí do descobrimento do Brasil, né, os portugueses colocaram no meio do mar umas placas grandes, antólios, eles diziam que no Oceano Atlântico tinha gigantes, monstros, né, que devoravam as embarcações para ninguém ultrapassar aqui para o Brasil, só eles. Por isso que só eles entraram aqui, e aqui dizem que descobriram o Brasil, que o Brasil estava descoberto há muito tempo, certo? Então, antólios, o que quer dizer antólios? Observem bem o seu ambiente, as pessoas que se aproximam de você, analise bem as intenções, porque não tem como esconder intenção de terceiros para vocês se desenvolverem de forma tranquila, eficiente, equilibrada e sadia, até no ambiente de faculdade, viu? Ambiente familiar, social, emprego. Aliás, você deve focar os ambientes onde você vive, né? Ambiente familiar, ambiente de faculdade, ambiente de trabalho, todos esses ambientes têm pessoas diferentes e todos esses ambientes fazem parte do nosso sociocultural, ok? E atenção, a criança nasce dotada apenas das funções psicológicas elementares. Já falei isso pela terceira vez. Atenção, a criança não, o ser humano nasce apenas com as funções psicológicas elementares, como reflexos, atenção involuntária, né? E que está presente em todos os animais desenvolvidos, em todos eles. E a criança... mas a criança é um ser irracional. Do ponto de vista das funções superiores, sim, mas não irracional. É racional, mas está aí no seu elementar. E qual é o padrão forte do elementar? O biológico, ok? As funções psicológicas elementares ainda, com o aprendizado cultural, no entanto, parte dessas funções básicas transforma-se em funções psicológicas superiores, como consciência, planejamento e a deliberação, que são características exclusivas do ser racional, né? Só o ser racional tem consciência, só nós, só o ser humano tem consciência. Foi o Criador que já colocou em nós. Só nós, seres humanos, temos consciência. Nós, seres humanos, planejamos, temos essa capacidade? Temos. Mas os irracionais, em algumas áreas, eles também sabem se planejar, viu? Eles sabem se planejar. Ao modo deles, é claro, certo? Então, essas características aí são nossas. Aí lá embaixo, essa evolução acontece pela elaboração das informações recebidas do meio, apenas dele. Com um detalhe importantíssimo, ressaltado pela psicóloga Cláudia Davis, da Pontifícia da PUC, né? Ela diz que as informações nunca são absorvidas diretamente do meio. Presta atenção, tá? As informações nunca são absorvidas diretamente do meio. Então, o meio, para fazer as suas informações chegarem até o ser humano, precisa desse intermediador. Por isso que ela diz, são sempre intermediadas, explícita ou implicitamente, né? Externo ou internamente, pelas pessoas que rodeiam a criança. Aí, vocês, professoras, vocês são de uma importância gigantesca. Eu digo vocês, porque eu estou tratando com vocês, mas gigantesca na formação das crianças que estão sob a tutela de vocês, no campo da aprendizagem e do desenvolvimento também, né? Os cacoetes, a forma de falar, a forma de agir, né? Eu tive um colega, coordenador amigo meu lá no Irmã Maria, que quando ele entrava em sala, olha, tinha hora que eu ficava com raiva, porque você quase não conseguia ouvi-lo. E eu dizia para ele, rapaz, por que você age assim? Eu disse, rapaz, eu tenho que educar esse povo a falar sem gritar,
a falar e etc. Está correto, está correto. Então ele, quando todos chegava naquele nível de ouvir a batida das asas da mosca, aí ele elevava a sua voz, certo? Isso é importante, também forma as pessoas. Toda a gesticulação, todas as atitudes comportamentais, quer visíveis ou não visíveis, fazem parte desse elemento aí, certo? Então não esqueçam desta colocação, desta colega, desta grande psicóloga Cláudia Davis. As informações nunca são absorvidas diretamente do meio. Não é o meio não tem condições de transmitir para mim. Né? Por quê? Porque essas situações são autorreguladoras. Né? Mas as pessoas que intermediam essa situação, que servem de elemento de ligação entre o meio e eu, essas pessoas, de fato, têm grande influência na minha vida. Certo? É como essa deixa aqui, ó, como essa deixa, né? Isso não significa que o indivíduo seja como um ser qualquer, né? Um ser qualquer. E a aprendizagem é sempre assim. Um velho que nós já vimos, o educare, edusere. Educare, edusere, certo? Atente bem para isso aqui, ó. Educare e edusere é isso aqui, ó. Educação provém de duas palavras latinas, vocês já sabem disso, vocês já deram um show nisso aí, né? E o que é educare? Significa orientar, nutrir, decidir, transmitir no sentido externo, levando o indivíduo de um ponto onde ele se encontra, ZDP, um ponto onde ele se encontra, para outro que deseja alcançar. Ou seja, ele recebe os conhecimentos. Isso é o meio que lhe oferece? Não, o meio tem tudo isso aí. Precisa de alguém que faça chegar até lá. Nem todo mundo é autodidata, e mesmo o autodidata precisa dessa situação. Então, isso é educare. E o edusere se refere a promover o surgimento de dentro para fora, né, das potencialidades. O educare entrou e o edusere sai. Primeiro entra, segundo sai. Se entra, houve aprendizagem, é o real. Então vamos aprender o demais para continuar a mesma coisa. Aí não tem como não sair. A aprendizagem depende disso aí. Por isso que a necessidade básica de uma avaliação, que eu não gosto de dizer prova, ela serve para isso aí. Só que não deveria ser só uma folha de papel com algumas questões expostas. Não deveria ser assim, certo? Deveria ser tendo outros. Às vezes você nem conseguiu, no papel, responder satisfatoriamente, mas você conseguiu aprender satisfatoriamente. Capaz de, se pedir para você fazer uma explanação da situação, você vai explanar melhor do que aquilo que você colocou num papel. Isso é uma realidade, ok? De qualquer forma, teve o aprendizado. Aí vem as informações intermediadas, né? Aqui, ó, intermediadas. Veja aqui intermediadas, ok? Esse vermelhinho aí. Essas situações aqui intermediadas são reelaboradas numa espécie de linguagem interna, porque você já introjetou isso aí. E quem explica isso é o pedagogo João Carlos Martins, diretor pedagógico do Colégio São Domingos, de São Paulo. É isso que caracterizará a individualidade. O que caracteriza a individualidade? Esta linguagem interna, certo? Individualidade pode sofrer mudanças positivas ou negativas? Sim, senhor. Depende do meio onde eu estou e dos modelos que eu terei que seguir. Por isso que quem vai fazer trabalho aí sobre a adolescência, por exemplo, né? Não sei se alguém vai trabalhar a questão da descoberta da identidade, né? Essa identidade que o adolescente tanto busca está atrelado a isso aí. Ele precisa ter modelos satisfatórios, modelos positivos, modelos construtivos. Por quê? Porque esse meio, por meio desse intermediador, vai fazer com que ele se descubra, ele se conheça e daqui a pouco seja um adulto coerente, equilibrado, consciente, capaz de levar outros ao mesmo padrão dele, ok? Então a individualidade pode sofrer mudanças positivas ou negativas. Aí veja abaixo. Por isso a linguagem é duplamente importante para Vygotsky, que nós já vimos isso na aula passada. Além de ser o principal instrumento de intermediação, o principal, e é mesmo, do conhecimento entre os seres humanos, ela tem relação direta com o próprio desenvolvimento psicológico, certo? Aí, Maria Tereza Freitas, outra mulher que domina o saber, ela resume isso assim, olha, nenhum conhecimento é construído pela pessoa sozinha. Eu até estava analisando ontem essa sentença da Tereza e estava pensando, será que ela tem razão do ponto de vista do que nós estamos trabalhando? Porque eu vou pedir, viu?
Eu estou avisando, você sabe que eu aviso. Nenhum conhecimento é construído pelas pessoas sozinhas. Eu vou pedir para você interpretar isso aí. Você vai ter que explicar. Você pode até dizer o seguinte: não, a Maria Tereza está totalmente errada. Você tem que dizer por que ela está errada, com base naquilo que a gente está estudando, e que você ainda vai ler, está lendo aí, estudando em várias outras fontes, inclusive no módulo da nossa disciplina. Então, ela diz que nenhum conhecimento é construído pela pessoa sozinha, mas sim em parceria com as outras, que são os mediadores. O peso aí dessa situação que me levou a pensar é nenhum conhecimento, mas nenhum conhecimento. Gente, olha, eu ainda não estou definido quanto a isso não, mas eu estou quase tirando o chapéu para ela. Já está a mão já está na aba do chapéu, mas não tirei ainda, certo? Porque pode acontecer de alguns conhecimentos se darem, né, de forma elementar, porque o ser humano, ele tem um elementar, o animal também tem, o cachorro também tem, eu estou usando muito cachorro, né? Vou usar o gato também tem, mas as suas estruturas são diferentes, né? As suas quantidades de células cerebrais são diferentes. O ser humano, mesmo sendo elementar, ele tem o que o gato não tem. Por isso eu fico a pensar, mas a priori eu vou ficar com o que ela está dizendo aqui, porque é o que nós estamos trabalhando. Vygotsky bateu muito bem isso aí, eu vou continuar assim, mas eu gostaria que vocês analisassem, estudassem depois, pesquisassem bem direitinho isso aí, se existe algum tomo de conhecimento, alguma particularidade de conhecimento que seja possível a gente adquirir sozinho, ilhado, certo? Ilhado. Então, de novo, nenhum conhecimento é construído pela pessoa sozinha, mas sim em parceria com as outras. É muito bom a parceria, é bom demais, né? Que são os seus mediadores. Os parceiros são importantes na vida humana. Aí você diria, Anderson, tem alguns parceiros que não vale nada. Concordo, mas esse não vale nada é porque você deixou abrir o leque do seu saber, da sua vida, deixou elementos persona não gratas invadir, aí fez o quê? Não provocou crescimento e sim destruição. Ó, quer ver? Descreva. Isso aqui vai, não tenha dúvida, vai cair. A importância do estudo das funções do desenvolvimento elementar e superior. Destaque a diferença entre ambos e como esses processos se desenvolvem. Aí, ó, um TCC. Vocês podem escrever um livro nisso aí, né? A importância do estudo das funções do desenvolvimento, as duas, né? A biológica e a que é adquirida, ou melhor, é desenvolvida no sociocultural. Aí você vai destacar a diferença básica, né? Que vocês sabem de cor e salteado, e vocês vão dizer depois como é que esse processo todo se desenvolve, beleza? Ó, tá vendo lá em cima, questão, tá vendo lá em cima? Questão, só não vou dizer que número é essa questão, tá bom? Deixa eu colocar aqui a tela toda desses bichinhos aqui, ó. Desenvolvimento humano em Vygotsky, segue esse roteiro aí, ó. Quem é o sujeito histórico? O elementar, o ser que nasceu. Nasceu, é contável, então ele é um ser histórico. Aí ele entra onde? Entra no trabalho, ó. Sujeito histórico, através do trabalho, intervém no meio ou com o meio, cria cultura e desenvolve-se. Tá vendo? Não tem como ser diferente, não. Qualquer elementozinho desse aqui que você tirar, ele trunca o desenvolvimento holístico do ser humano. O homem, esse homem aqui é genérico, né? Pode também ser mulher, o ser humano é um sujeito histórico, porque é contável, porque nasceu, né? Ele vai se envolver nos seus trabalhos múltiplos, né? E esses trabalhos múltiplos vai levá-lo a conviver em um meio social. Neste meio social, ele vai conviver com a cultura que faz aquele meio social e ele vai desenvolver-se. Aí, diz aí, ó, trabalho coletivo cria instrumentos facilitando a sobrevivência, ok? O que é o trabalho coletivo? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. O que é o trabalho coletivo? É isso aqui, ó, que nós acabamos de apresentar. Exatamente isso aqui, ó. Nenhum conhecimento é construído pela pessoa sozinha, e sim pelo coletivo, ok? Eu perguntaria a vocês, até agora, alguma questão, alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Se não, eu vou usar a linguagem do casamento. Cale-se até a apresentação da Nicole e do Matheus. Alguém quer falar? Não, né? Então prossigamos. Vygotsky diferencia. Olha aí, já para ajudar vocês a responderem aquela questão. Vygotsky
diferencia as funções psicológicas superiores, que são o quê? Tipicamente humanas, das funções elementares, não é, presentes tanto nos homens como nos animais. Deixa eu perguntar a vocês, qual é a função psicológica que não está presente no papagaio? Você sabe que o papagaio fala, tem papagaio que canta o hino nacional, tem papagaio que dá bom dia, você sabe, né? Fala muito, papagaio. Fala muito. Às Aqui vezes, em casa tem um. Sabia que tem papagaio que fala mais que mulher, sabia? Sim, o daqui de casa. Pois bem, então aí, quais são, hein? Qual é a questão básica que faz essa diferença? As funções psicológicas superiores, tipicamente humanas. As elementares, presentes tanto nos homens como nos animais. Né? E fazendo o quê? Elegendo as primeiras como foco de sua investigação. Então, Vygotsky que não estava preocupado com a elementar, e sim com a superior. Certo? Então, qual é a questão básica que faz a diferença entre o ser humano e o papagaio? Qual é? É o ato de raciocinar, não? Que é superior. Superior, né? Superior. Agora, por que ele não consegue usar esse termo seu? Por que ele não consegue raciocinar, desenvolver essas características que poderiam tornar o papagaio em um ser superior? Por quê? O que é que falta num papagaio que não falta em nós? O que é que falta? Falta o quê? Falta, relação com o meio. Exatamente, porque se você botar 1000 papagaios, é a mesma coisa que ter um, que um não vai influenciar os outros. Já nós, diferentes. Aqui eu tenho a Emiliane, a Camila, a Luciane e outros que estão sumidos aí, mas estão aí, né? Aqui eu já tenho, por exemplo, um envolvimento que Matheus. Que pode gerar o quê? Que com toda certeza gera crescimento intelectual e etc. para nós. Beleza? Não só para nós. Vamos lá. Então, as funções psicológicas elementares conservam a sua ligação com os motivos biológicos, tais como, olha, as reações automáticas acontecem, as ações reflexas acontecem e as associações simples. Exemplo, tendo como apoio o instinto e não a razão. Esse instinto de caça dos cães, podemos treiná-los a buscar um chinelo, né? Como esses cães policiais, né? Eles são treinados, eles vão buscar a droga aonde ela estiver, porque eles sofrem estas reações automáticas, eles passam por esse processo de reflexo e eles não tem quem esconda a droga de um cachorro policial, porque ele é treinado para isso. É o instinto. Também ele só sabe fazer aquilo, mas ele vai buscar bem certinho, né? Eles podem receber ordem de atacar e ordem de não atacar, mesmo sendo um pitbull. Se ele for treinado, ele só vai atacar pela ordem do seu mediador, daquele que vai estar constantemente ali no seu treinamento diário, certo? E outra coisa, eles não esquecem, viu? Depois que eles aprendem instintualmente, vai fazer parte da vida deles. Uma diferença basilar entre funções elementares superiores encontramos naquilo que gera prazer. Outro ponto de detalhe importante, hein? Muito importante. A função elementar não está preocupada com prazer, mas com a necessidade atendida, sendo atendida, tudo zera. Não tem prazer, tem instinto. Prazer, a satisfação que leva as pessoas a repetir as ações, isso não tem na pessoa ou num ser que apenas vive sob a tutela da função elementar, certo? Aí aqui abaixo, a função superior não busca só a necessidade, mas naquilo que gera prazer, que gera satisfação. Por isso que a gente cresce com prazer, por isso que a gente estuda com prazer, por isso que a gente desenvolve com prazer. Por quê? Porque nós temos essa característica superior. Aí veja aqui abaixo, aqui em azul, o prazer não termina, só fica em stand-by, cochilante, esperando novas reações. A qualquer momento, tudo se acende novamente e haja prazer. Então, uma diferença crassa, você já tem aí, eu acho que umas 10 características que diferencia
o ser que tem a função elementar e a superior, coisa que vocês vão colocar em uma bela resenha visando a NP2, ok? Olha aqui, ó, olha aqui. Aqui está a mulher, aqui está o cão. Olha a posição desse animal aqui, posição desse animal, de atenção, aguardando a ordem, o comando. Por isso que veja o texto aqui ao lado, ó. Diante do exposto, podemos afirmar que o animal irracional não dispõe de uma caixa intelectiva que lhe torne inteligente, mas lhe dar o poder das ações instintuais. Isto é a diferença. Nós, seres humanos, temos o instinto, nós temos uma razão que faz a gente criar e gerar prazer e desprazer. Você sabe que esses animais, eles comem qualquer tipo de comida, né? Se eles forem treinados, tem uns que não. Tem uns que são treinados mesmo, se não tiver aquela comidinha especial que você compra lá no supermercado, não come não. Mas tem outros, meu amigo, você pega um pedacinho aqui para testar, joga fora, ele vai lá, dá um cheirinho e tal, etc. Como não tem outra coisa, vai lá, como diz o Matuto, e a bocanha. Ok? O que mais? Diante do que vimos até aqui, responda isto, ó. Vem comigo. Tu sabes o que acontece. Vamos lá. Filho de peixe. Atenção, hein? Atenção. Eu quero que vocês perguntem alguma coisa, porque eu vou passar isso para vocês, tá? Passar isso para vocês, certo? Aqui está o gato pai, aqui está o gato filho, certo? Eles estão pescando, tá aqui, estão batendo um papo aqui na linguagem deles. Acho que o gato pai está dizendo o seguinte: filho, ó, cuidado, você está aí com um anzol, tal, etc. Você vai pegar um peixinho para a gente comer, estão num papozinho dele aí. Aí eu pergunto: filho de peixe, peixinho é. Ó, tem 10 minutos, tá? 10 minutos. Filho de peixe, peixinho é. Seguindo a teoria de Vygotsky, quanto ao desenvolvimento do ser, estas afirmativas são verdadeiras ou falsas? Aí você vai explicar, justificando a sua resposta. Obviamente, nessa resposta, você vai colocar os dados das funções superiores e elementares, tá? Aí a outra, lá embaixo, ó, pau que nasce torto, morre torto. Então, você vai pegar esta imagem, esta assertiva, e vai fazer esse negocinho aqui, ok? 9 minutos, bem rapidinho. Alguma dúvida quanto a isso aí? Não. Ok. Vou passar adiante. Não, professor. Passar adiante. Aí a segunda, ó. Segunda, certo? Tal pai, tal filho. Viva até que enfim chegamos na casa da vovó, tal. Seguindo a teoria de Vygotsky quanto ao desenvolvimento e aprendizagem do ser humano, explique o teor desta imagem, justificando a sua resposta. Esta imagem, seguindo a frase, tá? Tal pai, tal filho. Assim como esta aqui, filho de peixe, que, aliás, eu deixei essa frase aqui porque ela é a conhecida, mas eu ia colocar filho de gato, gatinho é, que eu deveria ter feito isso. A de peixe é conhecida, mas não tem problema, pode mudar, porque aqui não tem peixe, aqui tem gato, né? Filho de gato, gatinho é. Aqui embaixo é a mesma coisa, ok? Então, aí está a segunda, ok? E para o conhecimento geral, a terceira, né? A terceira, processo contínuo de trocas entre biológico e o meio, está aqui, ó, biológico e o meio. Quem defendeu esta teoria? Vamos lá. Quem defendeu essa teoria? Quem apresentou essa teoria? Processo contínuo de troca entre o biológico e o meio. Quem foi que defendeu isso aí? Vocês sabem? Vão pensar. Vygotsky. Processo contínuo de trocas entre o biológico e o meio. Vem daqui para lá, vai de lá para cá, vem daqui para lá, vai de lá para cá. Quem defendeu essa teoria? Vygotsky. 2 personagens, né? Esse que estamos trabalhando, Piaget também defendeu essa questão aí, beleza? Então, como é muito fácil, essa vai morrer aqui mesmo. Não vou passar para vocês. Aquelas duas. E tem mais, viu? Não é, ó, por exemplo, quando você estiver respondendo aqui, tal pai, tal filho, não, tem que ser, ó, tem que escrever bastante para dar, assim, gordura do saber na teoria, ok? Agora, observem isso, ó, observem isso.
Eu vou colocar aqui a tela. Trigêmeos. Eu vou colocar a tela toda aqui, tá? Esses 6 elementos aqui, ó. 6 elementos. Primeiro, o ser humano constitui-se enquanto tal na sua relação com o outro. Aqui, ó. Relação com o outro. Estão batendo papinho aqui. Como é que está teu balde aí? Tá, tem muita água? Como é que está? Tá, etc, etc. Fez alguma coisa aí nessa água? Por aí vai. 2. As funções psicológicas têm um suporte biológico, pois são produtos da atividade humana. As funções psicológicas, obviamente, as elementares e as superiores também. Terceiro, o funcionamento psicológico fundamenta-se nas relações sociais entre os indivíduos e o mundo externo. Está aqui entre eles e eles estão aqui no contexto social. 4. Essas relações são mediadas por sistemas simbólicos concretizados pela linguagem. Até agora eles estão mais tarde eles estarão, como é que está você? O negócio aí está bom? Já comeu? Como é que foi o mingau? Tinha açúcar demais? Tá, etc. Por aí vai. 5ª, o cérebro não é um sistema de funções fixas e imutáveis, mas um sistema aberto, de grande plasticidade, cuja estrutura e modo de funcionamento são moldados ao longo da história da espécie e do desenvolvimento individual. Portanto, pode ser moldado pelas ações de elementos externos. Então, aí não tem aquele negócio que diz assim, rapaz, não deixa fulano fazer a tua cabeça, não. Alguém faz, cabeça do outro faz. E faz, e às vezes tanto faz para cima como faz para baixo. Cuidado com isto. E lá embaixo vem o 6. Isso pode ser bom ou ruim, gerar bem ou mal, dependendo do que entrar nesta relação. Então, isso aqui, esse 6 aqui, é uma conclusão disso aqui, certo? Então, tudo isso aqui pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Como ele é autorregulador, cabe você fazer essas diferenças, certo? Vamos ao resumo panorâmico, bem rapidinho. Desenvolvimento é um processo por meio do qual as pessoas, a partir da estrutura disponível de cada momento, se apropriam da cultura do grupo social e etc. Como está faltando 4 minutos, eu vou apresentar aqui bem corridamente aqui, mas eu vou mandar para vocês isso aí, tá? Vem o desenvolvimento, que é a construção individual, e vem esse gráfico aí, ó, ser humano, personalidade, comportamento, aprendizagem e desenvolvimento. Isso aqui é uma constância, do nascer ao morrer. São os objetos de estudo da psicologia que são apresentados para nós seres humanos, né? Aí vem o desenvolvimento humano. Tem os fatores externos, relações sociais, aspecto cultural e ambiente físico, né? Está aqui. E tem os biológicos, hereditariedade, maturação, neurofisiológica e as estruturas mentais. Esses elementos aqui e esses aqui formam exatamente esse ser que está aqui no meio. Então, não pode ser truncado. Na verdade, nós precisamos dos dois, né? Dos dois. Vem o que nós já vimos com vocês, isso aí, e praticamente eu termino com isso aqui, olha. Principais teorias sobre desenvolvimento humano, né? Vem Freud, Erikson, Sharon Brunner, Piaget, Kohlberg, Vallon, Vygotsky e outros muitos elementos que trabalham essas teorias. Mas aqui nós temos os principais, né? Nós estudamos muito bem Piaget, nós estudamos muito bem Vygotsky, vamos, quinta-feira que vem, terça-feira que começar Vallon, e outros que vocês estão estudando como muito importante, né? O Erikson, o psicossocial, Freud, psicossexual, Erikson, o psicossocial, Brunner, cognitivo, Piaget, cognitivo e moral, Kohlberg, o moral apenas, Henri Vallon, o afetivo, mas trabalhou o ser completo, e Vygotsky, que nós já sabemos que é o sócio histórico cultural, e por aí vai, ok? Assim, nós fechamos Vygotsky. O que é que eu espero? Que vocês, faltam ainda 2 minutos, que vocês não fiquem somente com esses pontos, vocês agora leiam, vocês pesquisem, vocês consubstanciem cada ponto desse, porque, muito embora venham mudanças, eles não fecharam o seu saber, coisas mudaram e vão continuar mudando, e cabe a nós continuar estudando toda essa evolução do desenvolvimento humano e no campo da aprendizagem. Todos estão dizendo que este momento que nós estamos vivendo, fechados, aquartelados, usando todos os mecanismos necessários e fazendo até algumas invenções, algumas criatividades, para que o conhecimento, o aprender, não sofra descontinuidade. Estamos fazendo, mais uma vez falando aqui, das tripas coração, para atender todas as necessidades. Mais tarde, com toda certeza,
virão coisas maiores e melhores, ok? Aberto para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Vou tirar aqui o compartilhamento para a gente voltar aqui para a tela. Vamos lá, à disposição de vocês nesses momentos finais, certo? Terminando aqui, vou passar para vocês umas questõezinhas lá no AVA, vou preparar os vídeos aqui, tentar mandar para vocês. Se não conseguir no e-mail, eu vou tentar mandar no Zap, parece que pelo Zap vai, ok? E preparar agora os slides, também mandar para vocês, beleza? Vamos lá, estou aberto para as perguntas que quiser, eu responderei o que souber. Show! Pode falar, Matheus. Hã? A NP2 não vai ter resenha não, né? Não sei como vai ser, sabe? Eu vou me informar hoje da Emanuela e passo para vocês. Porque já estão fazendo aí série de questões aí, eu vou deixar tudo prontinho para a NP2. Mas que questões ENAD vai ter. E as questões ENAD eu vou me prender a Vigotes, que uma questão só em Valon. Certo? Mas quem é que tem média 8 aí de vocês? Média 8 no NP1. Alguém tem abaixo de 8 no NP1 aí? Não. Abaixo de 9? Não sei, não lembro. Abaixo de 10? Quem tem média 10 aí de vocês? Ninguém. E média 9? Eu não lembro. A minha não. A minha é 8 e pouco, eu acho. Eu não lembro. Quanto é a tua, Patrícia? Eu não lembro. Matheus, a tua? Eu fiquei com 9,5. Luciane, Nicole, a tua? Tua média? Abre aí o som. Eu acho que, se eu não me engano, eu fiquei 8 e com 80. 8. Tu, Nicole? 8,80. Camila? 8,80 também. Foi 8, tem alguma coisa. Ninguém 10? Ninguém.